saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui com mais um vídeo para darmos continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. No vídeo anterior, a gente estudamos sobre o tempo das trombetas e mostrando a sua simbologia, que ficou bem claro que as trombetas representam sinais ou aviso de Deus para seu povo. Também estudamos também sobre as sete taças, também mostrando a sua simbologia, que representa também que as sete taças é a ira de Deus. E hoje iremos abordar mais sobre 4 assuntos, né? A gente estudou 4 no vídeo anterior, que é as trombetas, as 7 taças, os sinais, a ira de Deus. E hoje com mais 4 assuntos, que vai ser a plenitude dos gentios, o tempo dos gentios, ano aceitável do Senhor e dia do Senhor, né? Vamos ver o que representa todos esses termos e as suas referências bíblicas. A plenitude dos gentios, irmão, primeiramente aqui eu quero explicar aos amados irmãos que é uma diferença entre plenitude dos gentios e tempo dos gentios. São duas coisas distintas, ou seja, diferentes, né, irmão? Então vamos estudar sobre esses temas, ok? A plenitude dos gentios, irmão, ele começou com a rejeição de Israel em relação ao Messias, que é Cristo, né? Então a gente vai estudar isso, que já se deu desde a crucificação de Jesus, e aqui ele adentra a esse período de 3 anos e meio iniciais da tribulação, ok? Então vamos ver aqui as referências bíblicas para que possamos analisar a respeito do que seja a plenitude dos gentios. A primeira referência da plenitude dos gentios está lá em Gálatas 3, 14 e 16. Vai dizer assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como um homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de um só, e a tua descendência, que é Cristo. Então é uma promessa do tempo, da plenitude dos gentios, um tempo que veria, né, como já tinha sido profetizada no passado, que Deus ia ter um tempo para as nações, né? Porque, como a gente já estudou anteriormente, gentio representa nação, né? Todos os povos teriam a oportunidade de alcançar também a bênção de Abraão, né? E é muito interessante aqui que ele vai dizer que foi feita a Abraão essa promessa, e Paulo, quando escreveu aqui, e enfatizando que não foi as descendências no plural, e sim a descendência, se referindo que a descendência que é Cristo, né? Ele enfatiza que não descendência, mas a descendência, que ele estava se referindo a Cristo. Então ele estava falando justamente sobre esse versículo aqui, lá de Gênesis
Gênesis 22, 17 e 18, que diz assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência. Lembra que Paulo sempre estava dizendo que, enfatizando que a promessa não era sobre as descendências no plural, e sim é algo no singular. Aí ele vai dizer assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 22, 17 e 18. Então quer dizer, irmão, já havia uma promessa, né, irmão, de que os gentios, que todas as nações seriam alcançadas pela descendência de Abraão, que no caso seria Cristo. Então agora salvação através da pessoa de Cristo viria agora para todas as nações, que gentil se representa nações. Amém, irmão? Então foi esse versículo aqui que Paulo se referiu quando ele escreveu lá em Gálatas capítulo 3, ainda falando sobre a plenitude dos gentios. Efésios 2, do 11 ao 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentil. Isso aí está falando para a igreja, né? Para a gente poder se lembrar que a gente era gentil. Gentil na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Então aqui Paulo está querendo nos dizer, irmão, que se lembre que a gente não tinha nenhum pacto com Deus. O gentil não tinha nenhum pacto. E Israel, ele tinha um pacto com Deus, uma aliança que era a circuncisão, que era feita pelas mãos de homem, né? Então era um pacto, era um sinal da nação de Israel com o próprio Deus, né? A circuncisão. Lembrando que a gente não tinha nenhum pacto com Deus, o gentil, certo? Aí vai dizer assim, que naquele tempo, né, no passado, antes de Jesus ter vindo aqui, né, morrer por nós, que antes de Jesus estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, quer dizer, separado do povo de Deus. Então, as demais nações que não eram judeus, ele estava separado do povo de Deus, né? Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, irmão, essa era a condição de nós gentios, né? A gente era gentil. A igreja, quando ele se refere escrevendo aos Efésios, né, está falando para a igreja, lembrando que nós éramos, né, hoje não somos mais gentios. Vou explicar isso aqui no próximo versículo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, quer dizer, nós estávamos longe, separados da comunidade, sem aliança com Deus, estava separado. Já pelo sangue de Jesus, ou seja, pela morte de Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus, chegaste perto. Quer dizer, agora através da morte de Jesus, chegamos agora perto, né? Alcançamos, né, a promessa. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. E no caso aqui, a parede era o pecado, né, que não deixava o homem se aproximar de Deus. Quando ele diz assim, né, irmão,
Porque ela nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Porque antes da morte de Jesus, só existia dois povos para Deus. Era os judeus, que era o povo dele, e as demais nações que não eram judeus, eram tidos por gentios. Então, para Deus só existia dois povos, né? Judeus e gentios. Judeus, a nação de Israel, e as demais nações. Era dois povos que existiam. Só que quando Jesus veio, né, para morrer por nós, então a gente que era gentil, é por isso que Paulo aqui está dizendo que nós eres, ou seja, a gente era, não é mais, né? Então os que agora têm a promessa, os que receberam a Jesus como seu Salvador, seu Senhor, né? Agora renunciou ao pecado, agora vive uma vida em santidade, né? Obedecendo a palavra de Deus e aceitando ao Messias. Então agora a gente chegou perto, quer dizer, então de ambos os povos, quer dizer, agora não há mais distinção entre povos. Quem é o povo de Deus agora? É a igreja. Então, os judeus que aceitam a Cristo, ele se torna igreja. O gentio de qualquer nação, né, que se converte a Cristo, ele faz agora parte de um novo povo. Quer dizer, de dois povos ele fez agora o quê? Um. Amém, irmão? Que esse novo povo agora é um povo espiritual chamado igreja. Então, nesses dias agora, no qual a gente chamamos de plenitude do tempo, onde qual Deus está tratando com todas as nações, abençoando, né? Essa promessa tenha chegado através de Jesus, feito por Abraão, que através da descendência de Abraão, todas as nações seriam benditas, foi através de Jesus Cristo que foi a sua descendência. Então, com a morte, agora todas as nações seriam benditas, porque tem agora a possibilidade de fazer parte de um povo, né? O povo de Deus, que agora é a igreja. Então, para Deus agora, existem três povos. Primeiro, Israel, continua sendo um povo. Gentio, aqueles que não faz parte da igreja, ou não ainda reconheceu a Jesus como Messias, né? Então, são nos casos os ímpios que não reconhecem o Senhor do Senhor Jesus. Então, existem esses dois povos e agora um terceiro. Então, quem é esse terceiro? Independente que seja judeu ou gentio, então se um gentio reconhece a Jesus como seu Salvador pessoal, né? Como seu Senhor, ele agora faz parte de um novo povo agora, que é a igreja. Como também os judeus não ficou de fora disso, irmão. A bênção também, como a Bíblia diz que é para todas as nações, então inclui também o próprio judeu também, né? O próprio Israel também. Então o Israel também, que se converte a Cristo também, ele faz parte de um novo povo agora, que é a igreja. Então, resumindo, esse novo povo, né, ele foi instituído com a morte de Cristo lá na cruz. Então agora não há diferença entre grego, entre judeus, né? Entre servo, entre escravo. Então agora todos os homens agora têm agora acesso a fazer parte desse novo povo chamado igreja. Os irmãos entenderam até aí? Então hoje existem três tipos de povo: gentio, Israel e igreja, né? Então a plenitude do tempo, irmão, justamente esse espaço de tempo, né? Que é um período maior, que vem desde a morte de Jesus e vai no caso aqui encerrar na metade da trombeta, se dará a plenitude do gentio, né? Então é Deus dando tempo para que todos se arrependam, né, irmão? E essa plenitude a gente vai ver mais detalhadamente em outros versículos. O próximo versículo vai dizer assim, amados: porque não quer, irmão, que ignoreis esse mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude
dos gentios haja entrado. Certo, irmão? Então, quando foi que esse período iniciou? Quando a nação de Israel rejeitaram a Cristo como Messias. Certo? Então, por eles ter rejeitado e crucificado, né, a Cristo, rejeitando ele como seu Messias, então aí entrou o quê? Como diz aqui, a plenitude dos gentios, né? Fica bem claro que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Por que é em parte, irmão? Porque não foi todos os israelitas que rejeitaram a Cristo, né? Tanto que a primeira igreja, né, a igreja primitiva, era formada em sua maioria por judeus. Então, em parte, Israel, quando ele rejeitou, né, pelo endurecimento do coração, como nação, tendo rejeitado ao Messias, e aí entrou o que, irmão? A plenitude dos gentios, como está escrito aqui lá em Romanos 11, 25. Próximo versículo vai dizer assim: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre ele um povo para o seu nome. Está vendo aí? Então o que é que Deus fez? Ele, dentre os gentios também, né, que de ambos os povos, como eu acabei de ler lá em Efésios, que de ambos os povos Jesus fez um só, então ele tomou também o gentio para fazer o que também? Fazer um povo para o seu nome. Então agora os gentios estamos vivendo na plenitude, né, irmão? No qual Deus agora nos deu esse direito daquelas nações que não era Israel alcançar agora a fazermos parte de um povo chamado igreja. Hein? O próximo versículo vai dizer assim: os crentes que eram de circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramaram o dom do Espírito Santo. Os crentes que eram da circuncisão, no caso aqui eram os crentes judeus, certo? Lembra que eu falei que a igreja era composta em sua maioria com judeus? Então os crentes em Cristo, que era da circuncisão, né, os judeus que tinham reconhecido a Jesus como Messias, ficaram tudo maravilhados. Por quê? Porque também sobre os gentios se derramaram o dom do Espírito Santo. Isso aqui foi quando Pedro, Deus mandou ele ir para a casa do centurião Cornélio, né? Cornélio era um cidadão romano, mas temente a Deus, né? E numa revelação, Deus mandou que Pedro fosse falar do evangelho para o centurião Cornélio, né? Que era, diz a palavra de Deus, que ele já era um homem temente a Deus, mas não compreendia ainda esse mistério, né? Não conhecia ainda o evangelho, né, irmão? Então, o que aconteceu aí foi que quando Pedro chegou com os irmãos, né, que foi alguns irmãos também visitar aquela família romana, né, e aí Cornélio também chamou toda a família com alguns amigos, e aí enquanto Pedro pregava a respeito de Jesus, o Espírito Santo também foi derramado sobre aquela casa que era formada por gentios, e ficaram todos maravilhados que o Espírito Santo também estava se derramando sobre o gentio. É por isso que diz assim, irmão, plenitude, né, irmão? Que os mistérios de Deus, né,
alcançava também não somente os judeus, mas também os gentios, né, irmão? No qual, através do gentio, o que é que acontecer? A igreja, através dos gentios, ia expulsar os demônios, iam curar os enfermos, iriam ser batizados com o Espírito Santo, vinham receber os dons de profecia e os dons espirituais. Então eles compreenderam que até também com os gentios, né, Deus estava fazendo maravilha através também do gentio. É por isso que também esse termo aí, plenitude, né, irmão? Onde agora nós temos plena, né, a plena liberdade de proclamar também o evangelho, né, a gente como gentio, de outra nação, né, que agora quem serve a Jesus não é mais gentio, é igreja, né, irmão? Então é por isso que esse termo também se chama plenitude dos gentios, amém, irmão? Nós estamos vivendo nos dias atuais na plenitude, onde o Espírito Santo de Deus e o reino de Deus se manifesta também na vida daqueles que não fazem parte da nação de Israel. Então a gente estudamos sobre a plenitude dos gentios, certo? Que começou, como eu falei, da morte de Jesus até o meio da tribulação, no qual vai ser o tempo da última trombeta, da sétima trombeta, vem até aproximadamente a metade da tribulação. E agora, irmão, vamos falar agora sobre o tempo dos gentios. Amém? Então, a plenitude do gentio é uma coisa. Eu quero que os irmãos compreendam. A plenitude dos gentios é onde Deus está trabalhando, operando maravilha nas nações que não são, no caso Israel, em outras nações. Então as nações agora estão vivendo em sua plenitude, né? E o período também de se converterem a Cristo, né? Então agora a gente vai falar agora sobre esse tempo dos gentios. Irmão, só lembrando aqui um detalhe, que no outro vídeo a gente falou que as trombetas era aproximadamente de 3 anos e meio. E nesse vídeo de hoje a gente vamos podemos dizer assim, irmão, precisar e estudar aqui a respeito do tempo desse período aqui, dessas taças, né? A gente já vimos claramente quanto tempo demorar as trombetas, né? O período das trombetas. E vamos também estudar um pouco quanto tempo demora esse tempo aqui, ó, das 7 taças, que já vimos que as 7 taças é a ira de Deus e que as taças também vai ser o tempo dos gentios, amém? Vamos lá. Os irmãos já identificaram que as 7 taças é o que? É a ira de Deus. Então as 7 taças também, que é a ira de Deus, é também o tempo dos gentios. Vamos ver aqui alguns versículos a respeito desse tempo. Tempo dos gentios. Que tempo é esse? Vai dizer assim, ó. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações será levado cativo. E Jerusalém será pisada pelo gentio, até que os tempos dos gentios se completem. Então aqui está dizendo que, como Jesus disse, quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que é chegada a sua desolação. E aqui está dizendo que quando Israel for cercada, o gentio vai pisar Israel, a nação de Israel, Jerusalém, até que o tempo dos gentios se complete, certo? Então o tempo dos gentios, irmão, ele é justamente o período em que Israel, ou que Jerusalém vai estar cercado, ok? É bom lembrar aqui que muitos irmãos, ele confundem que, pensando que Israel, na época da tribulação, ele só vai ser cercado no final da tribulação. Não, irmão. Israel vai ficar
é cercada por um período de tempo. E a gente vamos aqui ver que tempo é esse, tá certo? Então, quando é que termina o tempo gentil? Até, ó, diz assim, ó, será pisada pelo gentio até, aí quando, depois desse até aqui, acaba o período, até que os tempos gentios se completem. Então, quando Israel termina de ser pisada pelos gentios, né, o cerco de gentio, então termina também o tempo do gentio, tá certo? Então, vai acabar o tempo do gentio justamente quando acaba o cerco com Israel, é onde a gente vai ver aqui. Que quanto tempo demora isso aqui. Vai ser assim também. Mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não amessas, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Uma pista aqui, né, irmão? Deixa o átrio que está fora do santuário e não messas, porque foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa por 42 meses. É bom lembrar aqui, irmão, que Apocalipse ele não se refere, essa passagem aqui, alguém pode argumentar aqui que isso já aconteceu nos anos 70 depois de Cristo, quando Tito ele cercou Jerusalém, né, e queimou o templo e a cidade, e que isso aqui já deveria ter, que isso aqui já aconteceu. Mas o que a gente vai evidenciar na história é o seguinte, né, que Apocalipse ele foi escrito 20 anos após a destruição daquele tempo de Herodes, no qual eu acabei de citar que Tito queimou. O general Tito invadiu Israel e queimou Jerusalém e o templo, e cercou e sitiou a cidade. Só que aqui a história que está apontando que volta a se repetir no período da tribulação. Então, se o Apocalipse foi escrito 20 anos após a destruição, então ele está apontando para o que, irmão? Para o novo templo, que vai ser o templo do período do anticristo, né, o qual o anticristo vai reconstruir o templo, o novo templo, e lá ele vai profanar esse templo. Mas durante, como a gente já estudamos, né, que ele vai fazer um pacto com Israel, durante a primeira metade ele firmará um conceito de 7 anos, na primeira metade vai ser paz, e na segunda metade ele vai profanar o templo dizendo que é Deus, e aí os judeus eles não aceitam adoração, que ele possa ser imposto essa adoração a eles, não vão aceitar, eles vão reconhecer que ali não é o Messias deles, sim o anticristo também, e aí por eles não reconhecerem mais o anticristo como Deus, que o anticristo vai querer impor, né, que ele seja adorado como se fosse um Deus, então os judeus ele não vai aceitar. Então aí o que acontece? Nesse momento Israel vai ficar sitiada. É por isso que vai dizer aqui a passagem em Apocalipse: mas deixa o átrio que está fora e não está fora do santuário, não messas, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Tá certo? Então, o tempo do cerco de Israel, de Jerusalém, é o que? 42 meses, que é o tempo do gentio. Tá ok, irmão? A outra passagem, irmão, está escrito lá em Ezequiel 30 e versículo 3, que vai dizer assim: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Então, quer dizer, irmão, o dia do Senhor é igual ao tempo dos gentios. Quanto tempo demora o tempo dos gentios? 42 meses.
Então, se o tempo dos gentios é 42 meses, e está dizendo que o dia do Senhor será o tempo dos gentios, então concluímos aqui que o tempo dos gentios é o dia do Senhor e vice-versa, e o dia do Senhor é o tempo gentil, então o dia do Senhor é 42 meses também aproximadamente. Amém? Tempo dos gentios, 42 meses. Dia do Senhor também 42 meses. Então eu quero que os irmãos atentem aqui a esse detalhe. O dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Amém, irmão? Então esse é o tempo dos gentios. Lembrando aqui, irmão, que o tempo dos gentios, a igreja não vai estar aqui no tempo dos gentios, certo? Porque vai ser um tempo de juízo de Deus. Lembra que a gente vai falar aqui daqui a pouco a respeito desse dia, tá certo? E a igreja não estará aqui no tempo dos gentios, porque o tempo dos gentios é Deus trazendo julgamento para as nações, né? Não para a igreja, porque a igreja não é mais gentil, certo? A igreja é, como a gente acabamos de ler em Efésios, era, né? Nós éramos, né? A igreja éramos gentil. Então o tempo dos gentios é para Deus julgar as nações e também a Israel por terem rejeitado a quem? Ao Messias, que é Jesus Cristo. Então é por isso que eu coloquei aqui, tá vendo, irmão? Olha. Voltamos aqui um pouquinho. Olha. As 7 taças da ira, as 7 taças é a ira de Deus, é o tempo dos gentios e é o dia do Senhor. É por isso que eu coloquei aqui, os irmãos observaram aqui, olha. Lembra que Ezequiel 30, versículo 3, o dia do Senhor será o tempo dos gentios. Então, se o tempo do gentio é 42 meses, e que o dia do Senhor é o tempo do gentio, então o dia do Senhor, concluímos o quê? Que o dia do Senhor também é 42 meses, aproximadamente, é claro. Então, agora a gente vai ver aqui mais duas terminologias aqui, olha. Ano aceitável do Senhor e dia do Senhor. São dois tempos também diferentes, certo? O ano aceitável, irmão, a gente pode dizer também que é a plenitude dos gentios. O ano aceitável é Deus dando a oportunidade, né, um período mais longo, certo? É por isso que aqui é ano aceitável do Senhor e dia do Senhor. Então o ano, na realidade, a gente vê que é um período mais longo de tempo, no qual Deus está dando oportunidade para que as nações se voltem e reconheçam a Ele como Senhor, certo? Então a gente já tem aí mais de 2000 anos Deus dando oportunidade para que o homem se arrependa. Por isso que Jesus ainda não veio o dia do Senhor, como está escrito lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Por que que o Senhor ainda não veio, né? A vinda do Senhor não veio ainda? Porque Deus é longânimo, né? Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento, irmão, e se arrepender que Jesus é o Senhor. Então, por que que o dia do Senhor não chegou ainda? Justamente pelo ano aceitável. É um período de tempo mais longo, o qual Deus está dando oportunidade para que o homem se volte. Porque Deus é longânimo. Então, por isso que o ano aceitável do Senhor, ele é maior do que o dia do Senhor, né, irmão? O ano aceitável do Senhor não é só os 3 anos e meio aqui, não, irmão. Ele vai, como eu fiz aqui, com a plenitude dos gentios. Ele começou lá quando Jesus também morreu, lá na cruz. É anterior a esse tempo aqui, tá certo, irmão? Ele apenas adentra aqui até a 7ª trombeta, né? Ele termina, o ano aceitável do Senhor termina justamente no dia do Senhor, que será um período. Por que ele está falando de dia? Porque é um período mais tempo, né? Então, se o dia do Senhor é 3 anos e meio, o ano aceitável é um período maior, quer dizer, já se estende desde quando Jesus morreu lá na cruz, começou o ano aceitável, né? Quando Jesus veio na primeira vinda lá para morrer
na cruz por toda a humanidade, né? Então ele não é só esse período de 3 anos e meio, sim, desde já vem rolando aí mais de 2000 anos, amém? Então vamos ver aqui um pouquinho mais sobre ele aqui, tá certo? Então ele não começa com esses 3 anos e meio, não é só 3 anos e meio, ele já vem antes mesmo, como eu falei, antes de Jesus. Ele começa na primeira vinda de Jesus, certo? Então vamos ver aqui o que é o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor. Isaías 61:2. Apregoar o ano aceitável. Isso aqui estava falando de Jesus, viu? Que ele viria para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Olha aqui, o versículo que está falando de duas coisas diferentes. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio justamente para dizer, se arrependa, se converta dos seus pecados, né? Como também ele avisou, vai vir um juízo aí, vai vir a vingança de Deus. Então Jesus vem nessa missão, né? De perdoar os pecados, mas também informar os homens que Deus traria justiça e traria um juízo sobre todas as nações, que é o dia da vingança, que é o dia do Senhor e o dia da ira de Deus. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Isaías 61:2. Lucas 41:19. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, vivemos nesse tempo também, nesse período hoje aqui, viu, irmão? Estamos no ano aceitável ainda, né? O dia do Senhor ainda não começou, porque ainda estamos vivendo na nossa presente era, o ano aceitável do Senhor. Outro versículo. Porque diz, no tempo aceitável. É interessante aqui, irmão, que esse tempo aqui ele pode representar um ano. No tempo, Paulo está querendo dizer assim, no ano aceitável. Lembra que a gente até profeticamente um tempo simboliza um ano? Que vai dizer assim, um tempo, que é um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então aqui está falando de um tempo que no tempo, ou seja, no ano aceitável, né? No tempo aceitável, te o quê? Te escutei, e no dia da salvação te socorri. Então hoje Deus estarmos de prontidão para nos aceitar, né? A todos quantos reconhecerem a seu Filho como o Messias. Então no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora é o tempo, é agora, nesse momento. O tempo, ou seja, o ano aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então é durante esse tempo que a gente ainda pode ser alcançado por Deus, né, irmão? A gente sabe que biblicamente mostra que um dia esse tempo vai encerrar, certo? Esse período vai acabar. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza aqui nessa segunda carta ao Coríntios, o tempo é agora. Aproveite o que? Agora. O tempo aceitável é agora. Hoje é o dia da salvação. Paulo querendo dizer, no presente século agora, todos os homens têm direito à salvação e o tempo é agora. Por que, irmão, o tempo é agora? Porque salvação, irmão, você tem que se arrepender antes da sua morte, porque como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Amanhã pertence a Deus, então é hoje, porque você pode partir para o além, né? Prestar conta com Deus nesse presente momento, né, irmão? Então por isso que Paulo
enfatiza bem, o tempo é agora. Então a gente vivemos também nesse tempo aceitável, ou seja, no ano aceitável. Então agora, irmão, iremos falar agora sobre o dia do Senhor. Então vemos aqui que plenitude dos gentios é o que, irmão? Igual ao ano aceitável do Senhor. E agora a gente vai ver que o tempo dos gentios, que é outra coisa como acabamos de estudarmos, diferente do plenitude dos gentios, e ele também será o dia do Senhor. Vamos aqui ver sobre o tempo dos gentios, né? Estudamos que a plenitude dos gentios é igual ao ano aceitável do Senhor, e que vamos agora estudar que o tempo dos gentios é igual ao quê? Ao dia do Senhor, um período também de tempo menor. Bem, meus amados, iremos deixar para falarmos sobre o dia do Senhor no próximo vídeo, ok? Como o dia do Senhor é um assunto, tem bastante assunto, bastante referências bíblicas, né? Que a gente trabalhamos aqui com bastante referências bíblicas. Então o vídeo iria ficar longo, né, e cansativo para os irmãos. Então a gente vamos tratar sobre esse assunto no próximo vídeo, que inclusive vai ser o último slide, certo? Vai ser o último vídeo desse slide aqui, que a gente está estudando, certo? O próximo slide, né, será um slide novo, detalhando, irmão, todo o período da tribulação. O que acontece nesse primeiro período aqui com as trombetas, né? Vamos ver cada uma das trombetas. Vamos estudar cada taça individualmente, os acontecimentos da taça. Vamos ver também, irmão, vários assuntos como os 144 mil selados, né? Vamos ver quem são os 144 mil. Vamos estudar também nesse novo slide sobre a mulher e o dragão. Quem é a mulher e o dragão do capítulo 12. Vamos estudar sobre a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. Vamos falar sobre anticristo. Vamos falar sobre a construção do templo. Vamos estudar sobre a vinda do Senhor, sobre arrebatamento novamente, só que de uma forma, irmão, cronológica, né? A gente vai botar tudo em uma ordem cronológica, estudando assunto por assunto, cronologicamente, de acordo com cada acontecimento, né? A gente sabe que é uma forma para que os irmãos compreendam, né, irmão? O desenrolar dos acontecimentos da tribulação, né? Desde já que eu quero dizer aos irmãos que é um slide muito interessante, certo? Talvez os irmãos nunca estudaram a tribulação, ou alguém tenha ensinado dessa forma, né, irmão? De procurar ter o cuidado de explicar os acontecimentos de tribulação de acordo com, assim, podemos dizer assim, de uma forma cronológica, o que vai acontecendo, o que vai acontecer primeiro da tribulação, quer dizer, passo a passo da tribulação, né? Desde quando o tempo que a gente entra na tribulação até Jesus voltando lá no final da tribulação. A gente sabe que, talvez alguns irmãos já perceberam, que a doutrina aqui a nossa visão mesotribulacionista, né, que é pouco divulgada aqui no Brasil, né, os irmãos talvez assim nunca tenham visto nessa perspectiva, irmão, porque não são poucas pessoas que ensinam dessa forma, certo? E que a grande maioria, na verdade, é o que, irmão? O pré-tribulacionismo, certo? E o pré-tribulacionista prega, como eu já falei, que Jesus vem antes da tribulação, né? E a gente
A igreja, no caso, é a Igreja Pentecostal Sol da Justiça. Nós temos como base a igreja, a visão mesotribulacionista, que a igreja, no caso, a gente prepara a igreja, né? Para que a igreja possa, irmão, estar preparada para passar um tempo difícil, né, irmão? Esses primeiros 3 anos e meio aqui. Então, isso aqui a gente estamos ensinando, irmão, não de acordo com livros de algum teólogo, com vídeo de internet, né? Então, basicamente, simplesmente, irmão, tendo como base a palavra de Deus. Os irmãos, quando puderem, se possível, compartilhe esse vídeo com os demais irmãos, irmão, porque é uma doutrina que não é tão divulgada e os irmãos têm que ver também essa forma, né, de tribulação, o arrebatamento da igreja de uma forma, uma perspectiva diferente, irmão. A gente temos que ensinar que a igreja vai passar por um período difícil. É porque a igreja, o Sol da Justiça, quer passar por esse período? Não, irmão. Ninguém quer passar por um período de provação, de tribulação, de aflição. Quem quer provação para si mesmo? Mas é pelo fato que a Bíblia aponta para esse tempo difícil. Paulo chegou a dizer que os últimos dias eles serão difíceis, né? Então há sim um período ainda no qual Deus vai provar a sua igreja, né, irmão? Para a gente saber, na verdade, quem é e quem não é cristão. A gente sabe que nos dias de hoje muitas pessoas brincam ou se torna até um modismo, irmão, a pessoa ser evangélica, né? Então eu creio sim que Deus ainda vai trazer um tempo difícil para provar quem é fiel e quem não é fiel a Deus. Então que os irmãos possam entender, irmão, que aqui estamos ensinando, né, aos amados irmãos essa verdade bíblica no qual devemos estar preparados, né, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual vai anteceder antes dela tempos difíceis, né? É uma doutrina que para a visão de muitos não agrada muito, irmão, porque a gente sabe que as igrejas hoje só quer falar em bênção, prosperidade. Então essa doutrina, na verdade, é muito difícil ser embutida nas mentes dos cristãos, né, irmão? Porque ela fala, na verdade, de a gente se preparar para não passar por algo fácil, e sim por algo difícil, por perseguição, por provação. Então é o que eu quero aqui reforçar, glória a Jesus, para que os irmãos divulguem, porque devemos estar preparados para enfrentar tudo isso. Eu quero desde já agradecer a todos os irmãos que vêm nos acompanhando, vêm assistindo nossos vídeos. Que Deus possa abençoar cada um de vós grandemente, irmão. E eu creio assim, irmão, que no desenrolar, né, da cortina, né, do cenário, né, dos últimos dias, Deus, através do Espírito Santo de Deus, ele vai revelar muitas coisas que estão ocultas, né, de difícil interpretação. Então eu vejo assim que cada tempo, né, que vai passando, a volta de Jesus vai se aproximando, Deus vai revelando a sua igreja de acordo com a sua vontade. Ele vai deixar, nada vai ficar oculto para a igreja do Senhor. Nesses últimos dias, Deus vai estar revelando muitas coisas tremendas àqueles que buscam de coração, àqueles que amam a sua palavra, né? A Bíblia diz que quem busca, acha, né, irmão? E aqui a gente está nessa busca de levar o conhecimento e levar a palavra de Deus. Então busca aqui incessantemente, para que Deus possa nos revelar qual seja a sua vontade, né? Não pode prevalecer a nossa. Se fosse prevalecer a nossa vontade, a minha vontade, né, que seria bom que Jesus viesse antes da tribulação,
pelo menos a gente não teria que enfrentar nada disso, né, irmão? E na verdade, não é que a gente vai passar, né? Mas a gente devemos estar preparado. Talvez isso vá acontecer daqui, só Deus sabe, há 30 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, né? Mas pode acontecer também na nossa geração. Então a nossa geração deve estar preparada, irmão, né? Eu vejo assim, meus amados irmãos, que a visão pré-tribulacionista, ela é uma visão que, podemos dizer assim, que é um evangelho mais fácil, né? Então, se é de uma boa para melhor, né? Então, quer dizer, a igreja não passa por nada de dificuldade aqui na terra, como a gente está vivendo num período difícil, a gente tem uma noção de que talvez os irmãos agora pensem melhor, né? A gente sabe que ainda tem uma prova e vai ter tempo difícil, e a gente já estamos vivendo em tempos difíceis, né? E a tendência é que esses tempos, né, difíceis, vêm tendo mais intensidade no decorrer dos anos. Que Deus possa nos preparar, que Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo de Deus continue a nos ensinar, e que tudo isso seja para a honra e a glória do santo nome do Senhor Jesus, né? E que os irmãos continuem orando por nós, para que Deus possa nos capacitar cada dia mais. Fique na paz de Deus, e que Deus possa abençoar a todos e venha dar crescimento espiritual a todos aqueles que buscam de coração as verdades bíblicas. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.